aproveitou de uma situação para se beneficiar. Quando o seu senhor recusou os presentes do chefe Naamã, ele disse consigo mesmo, quando Naamã estava indo embora: olha, em minhas palavras eu vou dizer para os irmãos entenderem. Olha, como o meu senhor não pegou a oferta, os presentes que o chefe do exército Naamã quis, eu irei até ele e vou pegar os presentes para mim. E a Bíblia vai dizer então que quando Naamã estava indo embora, quando ele já tinha se despedido de Eliseu, porque Naamã, irmãos, eu quero aqui destacar que Naamã tinha se curado da lepra também. Só que ele quis presentear Eliseu, mas Eliseu não quis pegar. Eliseu não quis pegar o presente, então ele foi embora. Mas Geazi, que era oportunista, Geazi, como era ganancioso, fez o quê? Fez que o seu senhor ficasse ali e deu uma escapadinha para pegar a bênção que não era dele. Foi na presença de Naamã, chegou até Naamã e Naamã parou, porque ele estava indo embora. Naamã falou assim para ele: vai tudo bem? E ele: tudo vai bem. E aí ele inventa uma história para o general Naamã, fazer com que Naamã acreditasse que fosse Eliseu que tivesse mandado ele lá. Mas não foi Eliseu, foi Geazi que foi por conta própria. Inventou uma história e inocentemente, por inocência, Naamã acreditou nele, porque achou que era Eliseu que tinha mandado ele lá. Pegou o presente, pegou as pratas a qual Naamã ia dar para Eliseu e foi embora. Quando ele se apresentou na presença de Eliseu, Eliseu, como era homem de Deus, sabia, tinha intimidade com o Senhor, sabia todas as coisas, perguntou: Geazi, Geazi, aonde você foi? O teu servo não foi para lá nem para cá, o teu servo ficou aqui. Mentiroso! A lepra que estava em Naamã agora vai passar para você e para a sua semente para sempre. Sabe o que eu quero te dizer? O crente ganancioso vai ser excluído da presença de Deus. Aleluia! A ganância faz com que a pessoa seja aniquilada da presença de Deus. O terceiro caso que podemos relatar aqui, para nós continuarmos, é o caso do rei Uzias. Um homem que começou bem o seu reinado, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Fez tudo o que era reto. Deus o abençoou grandemente, ele fortaleceu o seu exército de uma forma poderosa. Quando ele se tornou forte uma Silvana, ele cometeu um erro. Quando ele se fortaleceu tão fortemente, no seu coração entrou um pecado. Ele se exaltou perante a presença de Deus. E nós sabemos que quem se exalta, o resultado dele é ser humilhado. Não foi diferente com o rei Uzias. A Bíblia vai dizer que ele se exaltou o seu coração. E o papel dele naquele momento era reinar o seu povo, era governar o seu povo. Mas ele achava que ele podia fazer o que estava na telha. Então ele disse: olha, eu sou rei, eu posso tudo, eu sou um cara, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou entrar no santuário, eu vou queimar incenso. Mas espera aí, ele era rei, ele não era sacerdote. O papel de sacerdote era queimar o incenso. Mas ele pensou que ele podia fazer isso. Quando os sacerdotes viram que ele entrou no santuário para queimar o incenso, o sacerdote colocou a mão na cabeça: ai, o que esse rei está fazendo? Foi até ele e falou: meu rei, sai daí que esse papel não é seu, sai daí porque essa obrigação não é sua. Quando ele ouve essas palavras, em vez de ele tirar o incensário da sua mão e falar: é verdade, eu vou embora, o meu papel não é aqui, o meu lugar não é aqui, a Bíblia vai dizer que ele se indignou com aqueles sacerdotes. Sabe o que aconteceu? Sabe do que acontece quando a pessoa não faz aquilo que Deus quer que ela faça e faz outra coisa? Paga o preço. O rei Uzias, então, quando ele se indignou com os sacerdotes, apareceu na sua testa a lepra. E quando os sacerdotes perceberam que ele estava leproso, falou para ele: sai daqui. Mas ele mesmo se deu pressa para sair, pois ele percebeu que é a mão de Deus que estava ferindo ele. E ele saiu. Note que eu disse: um homem que começou bem o seu reinado, prosperando, abençoado, morreu
sozinho, numa casa separada, leproso, e o seu filho reinou no seu lugar. Sabe o que é isso? Exaltação faz com que a pessoa seja excluída da presença de Deus. Sabe o que isso me lembra? Sabe que sintoma que é isso? Sintoma de Satanás. Porque um dia no céu ele exaltou o seu coração. Isaías capítulo 14 é bem claro em dizer: eu subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha as palavras que ele teve que falar, olha a ousadia que ele falou. Sabe o que Deus disse para ele? Tá bom, eu vou dar um lugarzinho aqui para você no meu trono, você fica aqui do meu lado e nós dois vamos reinar junto. Nada disso, meu irmão. A Bíblia vai dizer que quando ele falou isso, Deus fez ele descer como um raio sobre a terra, porque a exaltação faz com que a pessoa seja excluída da presença de Deus. Não tem como, irmão, não tem como. Deus não divide a glória dele com ninguém. A irmã Ana falou aqui, servir a Deus com humildade. O Riosias não teve humildade. Geazi não teve humildade. Miriam não teve humildade. Pagaram por isso. Porque com Deus ninguém brinca. A mão de Jeová, quando ela desce, é de uma vez só. De uma vez só. Mas nós chegamos aqui nessa passagem que fala exatamente sobre isso. Aqui no Novo Testamento vai dizer então que Jesus entrando, ele foi até a cidade de Jerusalém, e ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aqui que ele fala da aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos que pararam ao longe, e começaram a clamar: Jesus, tenha misericórdia de nós. Jesus então fala para eles: ide, mostrai-vos sacerdotes. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, uma pessoa que tinha lepra, ela tinha que ir até Arão e os seus filhos, porque Arão foi constituído como sumo sacerdote da época. Aí o sumo sacerdote analisava a situação daquela pessoa e falava para ela ficar repousada 7 dias. Se a sua enfermidade ainda não saía do seu corpo, ela repousava mais 7 dias, até essa enfermidade sumir de uma vez só. É por isso que Jesus falou aqui, mostrai-vos aos sacerdotes. O que me encanta nesse texto é que quando Jesus dá essa ordem, eles vão. E quando eles estão indo, eles fazem isso aqui, Estão indo. Jesus mandou a gente ir para os sacerdotes. Vamos indo. Só que quando eles estavam no meio do caminho, eles sentiram algo diferente. Talvez eles olharam para o corpo deles e não viram mais as manchas brancas. Não viram mais os ferimentos. Aí, em vez de todos irem em encontro de Jesus, os 9 foram aos sacerdotes e um voltou para dar glórias a Deus. Se prostrou aos pés de Jesus, e aí veio uma indagação em Jesus: peraí, mas eu mandei 10, onde estão os outros 9? Não veio dar glórias a Deus todos, senão somente esse estrangeiro? E esse homem era samaritano. Samaritano e judeu não se falavam. Nós sabemos que a guerra deles são milenar. Desde a antiguidade, eles são povos circunvizinhos, mas eram povos inimigos e não se falavam. Um samaritano voltou a dar glórias a Deus, e o povo que era de Jesus não voltou para dar glórias a Deus. E é o segundo ponto que eu quero destacar aqui: gratidão ao Senhor. Quantas vezes a gente é ingrato com Deus? Quantas vezes Deus nos abençoa com tantas coisas e a gente reclama com aquilo que a gente não tem, em vez de agradecer a Deus por aquilo que a gente já tem? A gente é ingrato, a gente é igual aqueles leprosos. Vai ao sacerdote, mas não volta para glorificar o nome de Jesus. E nessa noite, eu quero te dizer, pode ter pessoas aqui que estão leprosas espiritualmente, que não está aqui nessa noite, não consegue mais sentir a presença de Deus, pois a lepra espiritual causa isso. O que eu disse no começo da mensagem, que a lepra faz com que a pessoa perca a sensibilidade. A pessoa entra na casa de Deus de uma forma, vai embora da mesma forma. Vem para a igreja de uma forma, irmã Ana, e vai embora da mesma forma. Vem para a igreja de uma forma e vai embora da mesma forma. Mas nessa noite Deus está mandando te dizer: fui leproso, mas você tem que sair aqui comigo.
essa lepra tem que sair, porque você pode estar 1 ano, 2 anos, 10 anos na casa de Deus, mas uma hora ela vai ter que sair, porque onde Jesus habita, onde Jesus está, nenhuma enfermidade pode crescer nessa poder. Aonde Jesus chega, a atmosfera do lugar é diferente, muda, ela fica totalmente transformada. Aonde tiver uma lepra, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus tira, Jesus batiza, Jesus capacita, Jesus dá vitória. E se nós viemos aqui nessa noite porque nós cremos que Ele está no nosso meio. Aleluia! Glória a Deus! Senão a gente não ia vir aqui num feriado, numa quinta-feira, a gente ia ficar na nossa casa. Fala a verdade, a gente não tem coisas para fazer em casa, podemos comer uma comidinha boa, ficar embaixo da coberta, mas a gente veio aqui porque o dono do milagre está aqui. O homem que pode curar essa enfermidade que você está tendo. A lepra, ela pode aparecer de várias formas, o orgulho, né? Pode aparecer rebeldia, pode aparecer enfraquecimento espiritual, pode parecer de qualquer forma, mas Jesus nessa noite quer te curar. Quer você voltar à presença dEle dando glórias a Deus. E Deus me trouxe lá do Silas para a ordem, não foi em vão. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Apresenta essa letra para Ele, ao sumo sacerdote, que Ele pode te curar nessa noite. Porque não há uma obra que Deus não possa fazer. Não há enfermidade que Ele não possa tirar. Aquele samaritano foi até Jesus, ele fez a coisa certa, viu que estava curado, voltou. Infelizmente, nos nossos dias, as pessoas só vêm para a igreja para se curar das enfermidades, depois elas vão embora. Ou seja, está procurando só bênção, está procurando só milagre, está procurando só cura, mas o dono do milagre ninguém quer. Adore a Deus não por aquilo que Ele pode fazer na sua vida, mas por aquilo que Ele é. Sabe por quê? Porque é melhor ter pouco com Deus, que é muito, do que muito sem Deus, que é nada. Tem muitas pessoas aí fora que tem muito, mas não tem a presença de Deus. Você tem pouco, mas é muito, mas nós temos a presença de Deus. Você tem a presença de Deus? Você tem a presença de Jesus? Um dia você também tinha lepra. Um dia você estava leproso. Você estava no mundo do pecado. Você estava ali perdido nas drogas, na cocaína, na prostituição. Deus veio na sua presença e tirou essa lepra dentro de você. Colocou você no lugar de príncipe. E você está aqui nessa noite glorificando o nome de Jesus. Você fez certinho, você fez que nem o samaritano. Você estava com enfermidade? Você talvez falou que eu estou com enfermidade, mas eu vou na casa de Deus. Estou com uma dor de cabeça, mas eu vou na casa de Deus. Eu vou ser que nem a samaritana. Eu não vou ir para o sacerdote da terra, eu vou para o sumo sacerdote do céu. Eu vou me apresentar diante dele, porque eu sei que ele pode me curar. O samaritano, quando ele ficou sabendo que ele estava curado, você acha que a alegria que ele teve no seu coração? Quanto tempo talvez aqueles homens estavam leprosos? Aos olhos da sociedade, nós éramos leprosos, mas hoje nós somos filhos de Deus. Aquele samaritano viu que ele estava curado e voltou. E quantas pessoas que estão aqui nessa noite estão fora da presença de Deus, mas Deus manda essa noite você voltar. Porque o tempo está próximo. Ou você é curada hoje, ou você é curada hoje. Não venho aqui pregar prosperidade. Nosso Deus é o dono da prosperidade. Mas eu vim aqui para falar o que Deus mandou eu falar. Deus colocou no meu coração para falar. Tem pessoas que estão aqui que estão leprosas há muito tempo. E nessa noite eu preciso se libertar. Porque você tem que estar ação na presença de Deus. Se você quer servir a Deus, se desfaça dessa lepra em nome de Jesus nessa noite. Que Jesus desceu aqui para tirar essa lepra dentro de você. Com a permissão do pastor Luiz, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Glória, glória, glória! Qual é a lepra que você tem? Qual a enfermidade que
você tem? Qual é o pecado que você está cometendo também? É um tipo de lepra que não sai de você, que não sai do seu corpo, do seu coração. Todo dia você pega, todo dia você faz. Qual é a lepra que você tem? Nossa irmã Silvana vai louvar o Senhor. Gostaria que os irmãos fechassem os olhos e reflita esse momento. Fala com Deus. Fala para Ele tirar essa lepra que você tem. Há tanto tempo você está batalhando por ela. Tanto tempo você está lutando contra ela e não sai de jeito nenhum. Eu não posso curar os irmãos, mas existe um mais poderoso do que todos nós aqui nessa noite que pode te curar. Glórias a Deus. Nossa irmã Silvana vai louvar ao Senhor. Os irmãos vão orando aí. Oh Deus eterno, Pai Santo, aleluia, Deus. Jesus, pega, meu Deus, me liberta, meu Senhor Jesus. Precisa do teu Espírito Santo, aleluia. Glória, 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 glória. Santo Deus, Santo é o Senhor Deus.